Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Arena do Futuro. Hoje o tema é bastante especial. Prepare o seu coração, pegue uma Bíblia, pegue a sua caneta, reúna a família, chame os amigos, porque já está no ar o nosso programa A Arena do Futuro. Antes de começar o tema de hoje, eu quero lembrá-lo que nós estamos no Facebook. Nós estamos usando o Facebook de uma maneira bastante interessante. Não apenas colocamos banners com frases, mas nós colocamos vídeos, e são vídeos diários. Ou seja, cada manhã você tem 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, com um vídeo de reflexão. Assim você, antes de sair de casa, você medita nesse vídeo e vai para o trabalho, para a escola, para suas atividades normais. Entra lá, facebook.com/Arena do Futuro. Eu quero agradecer vocês que estão acompanhando todo esse movimento no Facebook. Já estamos aí com mais ou menos 250 mil pessoas que diariamente curtem, assistem os nossos vídeos. O nosso Twitter também tem crescido bastante. Muito obrigado a vocês. Para você que não sabe, o nosso Twitter é @Arena do Futuro. E também nós temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo. E esse blog tem também vídeos, tem mensagens, tem testemunhos. Ali você entra no site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, já está em nosso blog, tá certo? Outra coisa, nosso programa oferece um curso bíblico totalmente grátis. É só você ligar para cá ou mandar um e-mail e nós enviaremos para sua casa o estudo bíblico em DVD. E esse DVD é bastante especial e nós queremos que você o receba de graça, tá bom? Outro detalhe, eu quero informar que nós estamos também com a Arena na rádio. E eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo, no Brasil inteiro e fora do Brasil. Obrigado a vocês e que Deus abençoe grandemente a todos. Agora sim, com a Bíblia na mão, nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é o segredo da morte. Esse é um assunto bastante importante e deveremos estudá-lo com bastante respeito às famílias enlutadas especialmente. Mas o nosso propósito aqui hoje é justamente esclarecer biblicamente o que nós encontramos nesse livro sobre a morte, porque existe uma grande confusão no mundo religioso com respeito a esse assunto. Eu vou começar já criando algumas perguntas, falando algumas perguntas que são apresentadas pelas pessoas lá fora. A pergunta é, a pessoa depois que morre vai para onde? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Vai para o mundo dos espíritos? Vai para o seio de Abraão? Vai para o cemitério? Para onde vai? Ou não vai para lugar nenhum? Outra coisa, existe a reencarnação? A pessoa depois que morre, ela reencarna através de um bebê, uma criança, ou de um cachorro, ou de um gato, ou de uma vaca, ou de um boi, ou ela pode reencarnar em uma mosca, por exemplo. Veja, tudo isso que eu estou falando são crenças que tem por aí, entendeu? Por isso que nós trouxemos aqui esse tema, justamente para analisar biblicamente o segredo da morte. É claro que para falar da morte, o segredo da morte, quem deveria falar sobre isso deveria ser uma pessoa que já morreu e que ressuscitou, porque daí ele pode falar o segredo da morte. E eu quero dizer para você que aqui nesse lugar, ao meu lado, está alguém que morreu e que ressuscitou. E esse alguém pode falar para você o segredo da morte. Quer ver? Eu vou abrir para você a Bíblia e você pode abri-la comigo também, a sua. Vamos fazer isso em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ouviu? Então estamos falando de Jesus. Jesus é aquele que vive, mas esteve morto e agora está vivo pelos séculos dos séculos.
Então, Jesus, ele pode dizer a você e a mim qual é o segredo da morte, porque ele morreu e ressuscitou. Então, baseado nisso, eu disse que ele está aqui, Jesus está aqui comigo, mas também está aí com você. E eu tenho nas minhas mãos, a palavra de Jesus. Essa é a palavra dele. Então, eu vou buscar na palavra dele a resposta ou as respostas para as perguntas que nós fizemos hoje. Para você saber, então, o segredo da morte, é necessário ir a Gênesis para saber como tudo começou, como Deus criou todas as coisas. Veja só Gênesis 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok, esse é um verso chave, fundamental para o entendimento do tema de hoje. Deus fez o homem de duas matérias, o pó da terra mais o fôlego de vida. Assim surgiu o ser humano. E a Bíblia diz, o homem passou a ser alma vivente. Então, o ser humano é formado de duas matérias, do pó da terra e do sopro de vida, o fôlego de vida. Nada mais. Percebeu que aqui não tem espírito, não tem alma, não tem nada mais além do pó da terra e do fôlego de vida. A Bíblia diz que, somando o pó mais o fôlego, o homem passou a ser alma vivente. E é importante destacar essa palavrinha ser. O homem passou a ser. Entendeu? A Bíblia não diz que o homem passou a ter. O homem passou a ser. Então, vamos conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Ou seja, o ser humano é uma alma vivente. É diferente quando você diz o homem é uma alma e quando você diz o homem tem uma alma. Por favor, entenda. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Entendeu? Ou seja, aqui dentro da minha boca, lá dentro, não tem alma lá dentro. Tem gente que acha que dentro da gente tem uma alma, uma entidade. Aí, quando vem a morte, a pessoa morreu, o corpo cai, essa entidade sai e aí vai para algum lugar e tal, e começa a se manifestar, etc e tal. Não é assim como as pessoas dizem, pelo contrário, é como a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra e Deus colocou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, eu sou uma alma, você é uma alma. Tá bem assim? Tá claro? Tá claro. Agora vem a pergunta. Se você é uma alma e se eu sou uma alma, a pergunta é, alma morre ou não? Essa é a pergunta. Vai, conversa comigo, vamos, conversa comigo. Alma morre ou não morre? Bem, para saber a resposta, você já sabe, claro, mas eu vou ler aqui Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a Bíblia afirma que a alma morre. E por que a alma morre? Porque a alma é o ser humano, entendeu? Se você ficar pensando que a alma é uma entidade que está dentro da gente, aí você vai se complicar. Porque, biblicamente, a alma é o ser humano. E o ser humano morre, então a alma morre. Tá certo? Agora vem a pergunta, quem foi que disse que a alma não morre? Quem foi que inventou essa história que a alma não morre? E que levou o Hollywood a fazer tantos filmes defendendo a ideia da imortalidade da alma? Quem foi que criou essa ideia de que a alma não morre? Quer saber? Então, abra a Bíblia comigo e vamos saber quem criou essa ideia de que a alma não morre. Vamos para Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Gênesis 3, 4 diz assim: Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, quem foi que criou essa ideia de que a alma não morre? Foi a serpente. Na verdade, a serpente foi apenas um instrumento nas mãos do inimigo, e o inimigo estava passando uma ideia de que a alma não morre. Deus havia dito anteriormente o seguinte, para Adão e Eva, não comam desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão.
Deus estava dizendo que a alma morre. Mas vem Satanás, usa uma serpente e diz assim, pode comer, que certamente você não vai morrer. Então, quem criou a ideia de que a alma não morre foi o inimigo. Deus disse que morre, o inimigo disse que não morre. Agora vem cá, eu pergunto para você, a alma morre ou não morre? Quem estava certo, Deus ou o diabo? Você pode falar, pastor Luiz, que pergunta, né? Claro que Deus está certo. Eu sei também que Deus está certo, obviamente que eu sei. Mas me responda uma outra pergunta. O mundo, quase todo mundo, acredita em quem? No que Deus falou ou no que a serpente falou? E é só você ler os livros, ver os filmes, as novelas, e você vai ver. Tudo isso que passa, tanto em programas adultos quanto programas infantis, estão defendendo a ideia da serpente. Além das doutrinas e crenças e filosofias que tem por aí, que são crenças espíritas, que defendem a ideia da imortalidade da alma. Mas, biblicamente falando, a alma morre, porque o ser humano morre e o ser humano é uma alma. Ok? Muito bem, ficou claro esse assunto para você? Já sabemos que a alma morre e quem inventou a ideia de que a alma não morre foi Satanás, utilizando uma serpente, enganando Adão e Eva. Agora, para confirmar isso, já que eu sou uma alma, já que você é uma alma e já que nós morremos por causa do pecado, a pergunta é, uma pessoa quando está morta no caixão, ou mesmo que não esteja no caixão, mas está morta, essa pessoa tem consciência de alguma coisa? Essa pessoa, ela tem condições de ouvir alguma coisa, sentir alguma coisa? Vamos ver o que diz Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes é um livro muito importante do Velho Testamento e aqui no capítulo 9, versículo 5, nós temos a resposta para essa pergunta. Confira. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Entendeu? Então, de acordo com esse texto, a pessoa quando morre não tem consciência de nada, não tem entendimento de nada. Quando ela morre, ela está realmente morta, totalmente morta. Então, uma pessoa que morreu, ela não pode estar morta aqui e estar vivendo lá no céu, ou morta aqui e estar vivendo não sei aonde, ou morta aqui e ela está do lado de fora olhando para o corpo dela lá no caixão e vendo todo mundo chorar. Quer dizer, isso é um absurdo. Primeiro que isso não é verdade, não existe. Biblicamente falando, é isso aqui. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora vem a questão, e a reencarnação? Existe reencarnação ou não? Vamos ver o que diz o verso 6, Eclesiastes 9, verso 6. Diz assim, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ouviu isso? Então a Bíblia diz que a pessoa quando morre, os seus sentimentos, amor, ódio, inveja, os sentimentos humanos deixam de existir. E diz assim, e eles não terão recompensa em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Pronto, esse verso aqui joga por terra a teoria, a doutrina da reencarnação. Porque a reencarnação diz que a pessoa pode voltar para cumprir o que ela não cumpriu durante a vida. E o texto diz que a pessoa que morre, ela não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Entendeu? Então esse verso joga por terra a teoria e a doutrina da reencarnação. Até aqui está claro para você? Eu imagino que sim. Agora vamos pensar juntos numa coisa. Já imaginou, é só uma suposição, vamos imaginar, já imaginou se a doutrina da serpente fosse verdadeira? Já imaginou? Ou seja, se aquela frasezinha que a serpente falou para Eva fosse verdadeira, meu amigo, você teria que pegar essa Bíblia e jogar fora. Teria que pegar essa Bíblia e abandoná-la. Porque aquela frasezinha que a serpente falou para Eva, dizendo, certamente não morrerás, essa frase, se ela for levada a sério, e não pode ser levada porque quem falou é um mentiroso, é o pai da mentira, mas se ela fosse verdadeira, não haveria ressurreição,
não haveria necessidade de Jesus morrer na cruz. Ou seja, todo o plano da salvação não teria valor nenhum. Então, essa ideia de que a pessoa quando morre continua viva, essa ideia de que a pessoa quando morre vai para o céu, vai para o inferno, vai para não sei para onde, essa ideia que é uma ideia espírita e que é uma ideia da serpente, ela joga por terra o plano da salvação. Deu para você entender? Por isso que o assunto é sério. Agora tem mais uma coisa que me assusta e me impressiona muito. Você sabia, atenção, hein? Você sabia que tem muitas igrejas evangélicas que acreditam que quando morre um crente, quando morre um membro da igreja dele, morre só o corpo, mas a pessoa vai para a glória? Você sabia disso? A pessoa diz assim, morreu o irmão João, mas o irmão João era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. Aí está lá o corpo do irmão João no caixão. E sabe o que os crentes estão fazendo? Falam assim, vamos cantar, porque o irmão João já foi para a glória. Vem cá. O irmão João foi para a glória? Diz para mim, foi? Se o irmão João morreu e foi para a glória, se a irmã Maria morreu e foi para a glória, se o pastor fulano de tal morreu e foi para a glória, se cada crente que morre vai para a glória, Jesus não precisa voltar, Jesus não precisa voltar. Pensa, é ou não é? Jesus vai voltar aqui para fazer o quê? Se cada um que morre já vai para a glória. Então veja que essa ideia que tem muitas igrejas evangélicas é também uma ideia relacionada à frase dita pela serpente. Então, essa ideia da imortalidade da alma é uma ideia diabólica. E ela está na vida de muitas pessoas, até mesmo daqueles que se dizem cristãos. Por quê? Por falta de entendimento da Bíblia. Entendeu? Então, o Arena de hoje é para esclarecer esse assunto. É para você entender que a Bíblia não deixa dúvidas com respeito ao estado do homem na morte. Por isso que o título é O Segredo da Morte. Tudo bem até aqui? Outra coisa, você já ouviu falar de alguém que perdeu um ente querido e que esse ente querido apareceu à noite para a pessoa no quarto? Já ouviu falar isso? Já ouviu ou não? Claro, eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. E todas as pessoas que falam assim, mas o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o meu amigo, o meu primo, que morreu, apareceu à noite no meu quarto, ou apareceu em tal lugar para mim. Todas as pessoas que falaram isso para mim, falaram com certo medo, uma certa apreensão. Sabe por quê? Sabe por quê que todo mundo que diz que quem morreu e voltou, a pessoa ficou um pouco assustada e correu para mandar rezar uma missa, e correu para acender uma vela, e correu para fazer não sei o quê? Sabe por quê? Porque aquela pessoa que apareceu não é o seu parente. Aquela pessoa que apareceu lá no quarto, ou apareceu lá no centro, ou apareceu lá não sei aonde, não é o seu parente, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, porque o morto não volta. A pessoa que morreu não volta. E esse negócio de que a alma apareceu, o espírito apareceu, também não existe. A pessoa quando morreu, foi para a sepultura, e ali vai ficar esperando a ressurreição. Não sairá dali antes da ressurreição. Entendeu? E esse negócio de que saiu uma alma, saiu o espírito, também não é bíblico. Então, aquela pessoa que apareceu lá no centro, que o pai de santo, que a mãe de santo, que não sei quem, fez lá um trabalho, incorporou, chegou, e aí você está sentado numa cadeirinha na frente, e a pessoa começa a conversar ali, está ali na tua frente um personagem, um homem, um líder religioso, e aí começa a falar com a vozinha de criança, com a vozinha do avô, com a vozinha da vovó. Então, aí você acha, aqui está meu netinho, aqui está meu filhinho, aqui está meu avô, aqui está minha avó. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acredita nisso? Bom, primeira coisa, que aquela pessoa está ali, está. Mas que aquele espírito que está na pessoa falando com você, não é teu filho, não é tua filha, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu marido, não. Aquilo ali é Satanás. É Satanás. Quer ver? Eu vou te mostrar na Bíblia. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui na carta de Paulo aos Coríntios.
Nós vamos ver, esse é um texto que vale a pena você considerar, é o segundo livro de Paulo aos Coríntios. Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. O destaque é o verso 14, que fala que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, para enganar as pessoas. Bem, eu acho que essa parte do estudo está muito clara para você. Agora, cuidado, hein? Cuidado, porque esse é um assunto que tem produzido muitos enganos por aí. A verdade é que quando a pessoa morre, olha a expressão, morreu. O que é morreu para você? Morreu, né? A expressão morreu é porque morreu mesmo. Só que estão inventando outra palavra para tentar substituir a palavra morte. Sabe qual é? Passamento. Já ouviu essa? As pessoas não falam assim, eu vou ao velório de fulano de tal que morreu. Fala assim, não, eu vou ao passamento de fulano de tal. Já ouviu isso? Pois é, essa palavra passamento, ela não existe na Bíblia. Na Bíblia é assim, é vida ou morte, não tem passamento. E a Bíblia diz assim aqui em Jó, no livro de Jó, no capítulo 7, olha que texto extraordinário esse daqui. Jó 7, nós vamos pegar aqui, capítulo 7, versos 9 e 10. Anota aí. Diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais, atenção, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Viu isso? Nunca mais tornará a sua casa. Ou seja, a pessoa que morreu não volta em casa à noite, de manhã, de tarde, de noite, nada disso. Agora escuta, a pessoa quando morre vai para a sepultura, ok? Ou é cremada, pode ser cremada ou pode ser sepultada. Em um caso ou no outro, ambos os casos, a pessoa vira pó, ou sendo cremada ou sendo sepultada. Ou no caso de um acidente aéreo, em que as pessoas caem no mar e ali nunca mais são achadas, de alguma maneira elas são desintegradas. Ou seja, vira pó do mesmo jeito, não tem outro jeito. Então, a pessoa quando morre, que vai para a sepultura, ela ficará aguardando o dia da ressurreição. Seja ela uma pessoa fiel a Deus ou infiel, ela fica aguardando a ressurreição. E aí sim, na ressurreição, todos sairão da sepultura. Os que morreram fiéis ressuscitarão para a vida eterna. E os que morreram longe de Cristo ressuscitarão para a condenação eterna. Esse assunto da ressurreição é o assunto do próximo programa. Nós queremos analisar isso no próximo programa. Hoje foi apenas para você saber o segredo da morte. Entendeu? Ficou claro para você? Eu sei que eu usei algumas frases aqui um pouco duras, mas essas frases duras são para mexer com você, para você entender, de uma vez por todas, o que a Bíblia diz. Entendeu? E agora eu quero falar para você um verso de Tiago, capítulo 4. E para falar esse verso, eu quero sentar ali e quero convidar você para vir comigo. Vem comigo, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui em casa, estamos entre amigos e estamos entre família. Chega mais perto. Pode vir, venha mais perto. Pode vir sem problemas. Chega mais perto, põe a cadeira pertinho da televisão, enquanto eu abro a Bíblia aqui no livro de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 14. Olha que texto impressionante. Esse texto é impressionante. Olha só, 4,14. Vós, atenção, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse texto chama a nossa atenção, porque a palavra de Deus diz assim,
Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Verdade absoluta, ninguém sabe. Nem você e nem eu. Então, o que é a sua vida? A sua vida é como uma neblina, que aparece hoje e quando vem o sol, desaparece. Ou seja, a vida é curta. E como a vida é curta, nós temos que aproveitá-la e fazer dessa vida um preparo para a vida eterna. Essa vida só será bem vivida quando for gasta em alguma coisa que vale mais que a própria vida. E você sabe o que é que vale mais que essa vida? É a vida eterna. Então, aproveite enquanto você está vivo e está tendo essa oportunidade para entregar seu coração a Jesus, para estudar mais a Bíblia, para conhecer as verdades, para mudar de vida, para abandonar os vícios, para abandonar os pecados. Tome agora uma decisão de aproveitar os dias que você ainda tem de vida para você servir a Deus, para você andar nos caminhos de Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração agora por você e por sua família. Depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Entra lá no site encontreumaigreja.com.br e você vai achar uma igreja, vai até lá, fale para o pastor, fale para os membros que você assiste o Arena, que o pastor Luiz Gonçalves convidou você e você está lá para estudar mais a Bíblia. Tá bom? Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos então agora curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Querido Deus, obrigado pelo programa de hoje e pelo estudo da Tua Palavra. Ficou claro para nós, entendemos o segredo da morte. Agora, abençoe essa pessoa para que ela aproveite bem os dias de vida que o Senhor concede, para que ela venha andar nos Teus caminhos. Proteja esta pessoa e esta família e salve-os para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém.